Grande consumidor de energia do nosso corpo, o cérebro humano possui mecanismos de funcionamentos próprios que visam poupar esse recurso de várias maneiras. A verdade é que, mesmo sendo entre 1,5% e 2% do peso do corpo, o cérebro consome cerca de um quarto de toda a nossa energia para nos mantermos vivos e pensando. Isso tem um preço. Muitas vezes essas economias levam a erros de julgamento. Decidimos errados por simplificarmos demasiadamente a realidade ou por tendências naturais que acabam por fazer com que você superestime seu conhecimento e capacidade, não desconfie daquilo que a maioria das pessoas acreditam ser verdade, ou por extrapolar indevidamente uma informação conhecida para áreas completamente não relacionadas sobre alguém. Vejam só, primeiro viés, o excesso de autoconfiança. Forças especiais, bombeiros e policiais têm em comum um lema: em serviço como se fosse o primeiro. O lema nasceu da própria realidade que penalizou todos aqueles que, já com certa experiência e dominando as técnicas do ofício, por um excesso de autoconfiança acabavam por negligenciar certos procedimentos de segurança, se ferindo ou pagando com suas próprias vidas. Esse lema os lembra do primeiro serviço prestado, quando ainda eram novatos e tinham atenção redobrada em tudo por puro medo de errar. Eles os faz relembrar também que o perigo está sempre à espreita, esperando apenas uma desatenção. Fora essa acomodação, ocorre que há uma tendência natural que superestimemos o nosso conhecimento e capacidade de prognosticar algo. E pasmem, os ditos especialistas sofrem bem mais desse efeito que pessoas normais. Essa é a conclusão de um estudo publicado no Cambridge University Press, do renomado psicólogo Daniel Kahneman. Segundo ele, a coisa é tão séria que economistas, por exemplo, ao estimarem o preço do petróleo em 5 anos, errarão tanto quanto uma pessoa normal, e a única diferença é que o economista errará cheio de confiança de que está certo. Esses estudos revelam ainda que esse efeito é mais expressivo em homens que mulheres, e que não somente otimistas sofrem dele, mas também os pessimistas. Moral da história? Seja cético em relação a todas as previsões, especialmente quando vierem dos chamados especialistas. E se estiver trabalhando em um projeto, conte sempre com o pior cenário. Assim você terá uma verdadeira chance de julgar a situação de modo realista. Segundo viés, a prova social. Esse viés de julgamento é uma tendência natural de acharmos que estamos nos comportando corretamente quando seguimos o que a maioria faz. Em outras palavras, quanto mais indivíduos acharem determinada ideia correta, mais correta ela seria, o que é um absurdo. Isso ocorre de várias formas na nossa vida, como quando muitas pessoas olham para determinada direção e acabamos também olhando, quando indivíduos em eventos fazem doações e nos sentimos compelidos a também fazê-la, quando em um show as pessoas começam a aplaudir e nos sentimos obrigados a também aplaudir. Enfim, isso é tão forte e comprovado que é utilizado, por exemplo, em shows de comédia, quando em determinados momentos estratégicos, pessoas contratadas riem para fomentar o riso em outros na plateia, ou quando determinadas marcas fazem propagandas dizendo que seus produtos são os mais vendidos, como se isso fosse sinônimo de ser o melhor. Por que agimos assim? A resposta vem do psicólogo Salomon Asch, da Universidade da Pensilvânia. Segundo ele, há 50 mil anos atrás, esse comportamento se mostrou eficaz para preservar as pessoas dos perigos. Naquela época, os que estavam dispostos a pagar o preço de não seguir a maioria simplesmente não sobreviviam. Hoje as coisas mudaram, mas esse comportamento está profundamente arraigado em nós e ainda o aplicamos inconscientemente. Mas nunca se esqueça, não é porque 50 milhões de pessoas afirmam uma mentira que ela se tornará verdade. Uma dica: estude os posicionamentos, teorias e narrativas por elas mesmas. Vejam os contrapontos, assim você julgará melhor. Terceiro viés, âncora.
Sabe quando você vê o preço sugerido de um produto ou te pedem para estimar o valor de algo e você procura o preço de um produto parecido? Então, essas são as chamadas âncoras, ou seja, parâmetros utilizados em que pegamos algo conhecido para avaliar algo desconhecido. Até aí tudo bem, afinal, de que outra forma poderíamos julgar o valor de algo sem um critério, não é mesmo? O problema ocorre quando jogam uma âncora sem qualquer lógica razoável por trás e ainda assim tomamos aquele valor como uma referência para estimar algo desconhecido. Vejam esses exemplos reais. Um professor universitário colocou um vinho com rótulo desconhecido sobre sua mesa. Pediu para que seus alunos colocassem numa folha de papel os 2 últimos dígitos de sua identidade e, após isso, que avaliassem o quanto estariam dispostos a pagar pelo vinho. Quanto mais alto eram os últimos 2 dígitos da identidade, maior foi o valor que os alunos estavam dispostos a pagar pela bebida. Em outro experimento, o renomado pesquisador Amor Tversky pediu para que vários de seus alunos rodassem uma daquelas roletas da sorte, que continham números de 1 a 99. Depois disso, ele perguntava quantos países existem no continente africano. O resultado? Quanto mais alto era o número aleatório sorteado na roleta, maior era o número sugerido pelos estudantes. Vejam, essas informações iniciais impactam tão inconscientemente nossos julgamentos que vários artifícios são usados para que determinados processos não sofram tais influências. Por exemplo, professores de algumas universidades dos Estados Unidos, onde as notas valem bolsas de estudo ou estágios nas melhores empresas, além de corrigirem as provas sem saberem quem as fez, não tinham acesso às notas anteriores dos alunos. Porque isso, descobriram que as notas passadas no histórico de cada aluno influenciavam diretamente a nota da avaliação que estava sendo corrigida no presente. Outra área importante é em uma negociação. Como fazer? Bom, caso não hajam critérios objetivos da avaliação de algo, negociadores profissionais sempre colocam seus preços muito acima do real. Assim, se te falarem um valor, desconsidere-o totalmente. Ofereça em torno de 50% do que realmente estaria disposto a pagar. Você verá como as coisas vão mudar. Uma nova âncora poderá se formar. Quarto viés: aversão a perdas. No nosso passado evolucionário, bastava apenas um erro tolo e morríamos. Uma falta de atenção na caçada, um tendão inflamado ou expulsão do grupo a que pertencíamos e pronto. Era suficiente para termos problemas sérios. O tempo passou e ficou em nós uma grande sensibilidade a perdas, bem maior que os benefícios gerados pelos ganhos. Na verdade, medições feitas por experimentos verificaram que o preço da negatividade está na ordem de 3 para 1 em nós. Este é o chamado coeficiente de positividade. O que ele significa? Que precisamos de 3 ganhos para neutralizar uma perda. Além disso, se você quiser convencer alguém de algo, não use argumentos de ganhos, mas de perdas, pois o medo de perdas motiva 3 vezes mais as pessoas que os de ganhos. Outra coisa, nunca faça mal a alguém. Se não for pela própria pessoa foco do relacionamento ou por questões éticas, não faça isso por você mesmo. O motivo é simples. Quem apanha nunca esquece. Uma pessoa pode até não se lembrar de um bem que alguém fez a ela, mas nunca se esquecerá do mal a ela dirigido. Agora, você sabe o que explica prestarmos mais atenção a afeições mais hostis que amigáveis? Exatamente, o medo de perdas. Elas chamam muito mais atenção que rostos amigáveis. Veja, não se trata de preconceito, apenas marcas gravadas da nossa própria evolução. Quinto viés, efeito halo. Uma empresa de tecnologia e segurança digital americana era tida pelos jornalistas como a queridinha da bolsa eletrônica Nasdaq. Para eles, ela era a que tinha o melhor foco no cliente, a melhor estratégia, os melhores vendedores, a melhor cultura organizacional e o melhor presidente. Essa a explicação por parte dos jornalistas dela ter sido a empresa mais valorizada do mundo naquele ano. No ano seguinte,
as ações da mesma empresa perderam 80% do seu valor de mercado. E os mesmos jornalistas a criticaram em todos os seus aspectos. Um pequeno detalhe: a perda de valor não teve nada a ver com a empresa em si, mas com o mercado de tecnologia como um todo, que sofreu uma enorme crise. Esse é o efeito halo. É natural deixarmos que um único aspecto fácil de ser percebido, como a valorização ou desvalorização na bolsa, contamine o nosso julgamento como um todo sobre algo. Vemos um ator famoso fazendo propaganda de café, e isso traz um impacto em nós maior que se fosse um barista renomado dando o seu parecer. Um jogador importante fala de política e pronto, lá estão as pessoas repetindo o que ele disse. Isso é tão impactante que você sabia que pessoas mais bonitas comprovadamente são mais bem-sucedidas? Não é que elas sejam mais competentes, mas que elas são julgadas mais simpáticas, honestas e inteligentes, simplesmente por serem mais belas. Até nas escolas, inconscientemente, psicólogos provaram que os professores dão notas mais altas para alunos com melhor aparência. Mas o maior problema não ocorre nesse aspecto, mas quando uma característica julgada ruim por uma pessoa ofusca as qualidades de alguém por motivo de sexo, aparência ou origem. Vejam, isso é tão sério que editores de revistas científicas, para não serem influenciados por esses vieses, avaliam artigos para seus editoriais sem saberem quem são seus autores. E maestros em filarmônicas, quando vão selecionar novos músicos, ficam de costas nas audições, julgando apenas pela qualidade sonora dos músicos avaliados. E é isso. Deixe aqui seu comentário sobre quais efeitos já impactaram o seu julgamento em alguma situação. Deixe um like e compartilhe esse vídeo das Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.